Vocês tiveram imensas perguntas acerca do que é ser sácer. Bora respondê-las. Olá a todos os cogumelos do meu jardim, eu sou a Mora Sininho Rosa e vamos lá responder a algumas perguntas que deixaram nas redes sociais. Porquê sácerdos e não sacerdotisa? Razão 1. Eu sou uma pessoa não binária, olá, e sim, utilizo os pronomes ela dela, no entanto, também utilizo os pronomes ela dele. E eu queria uma palavra que descrevesse a minha função sacerdotal, que conseguisse ser neutra em género. E foi através de reflexão no treino e pesquisa que cheguei à palavra sacerdote, que é a palavra em latim para descrever sacerdotes ou sacerdotisas, que não tem conotação de género. Antes que perguntem, não, eu não me importo que me chamem de sacerdotisa e tecnicamente, pelas regras da Fellowship Advisors, até me podem chamar de reverenda. Essa sim eu importo, não façam isso. Mas eu prefiro muito mais a palavra sacerdos e é a palavra com a qual eu fui iniciado. Qual é que é a parte mais desafiante? Alguém que eu tive dificuldades constantes foi saber os meus próprios limites, saber não esgotar a minha energia para a dar às senhoras. Sim, eu tenho de dar energia às senhoras, tenho de ser devota. No entanto, na minha visão, o divino nunca vai pedir que tu sofras por ele, nunca vai pedir que tu gastes mais energia do que aquela que tu tens. Tive fases do treino em que estava imensamente cansado porque não soube equilibrar a minha energia. E foi algo que fui aprendendo, bem como não esgotar a minha energia em todas as coisas que me aparecem à frente. Eu sou só uma pessoa e sou mortal. Eu nunca vou conseguir ajudar todos à minha volta, nunca vou conseguir lutar todas as lutas. O que importa é que ajude e que lute com a energia que tenho. Porquê a escolha destas deusas? Então, eu já fui para o sacerdócio com elas meio que escolhidas. Nábia e Athena sempre foram as deusas com a qual me senti mais conectada, com a qual senti mais confortável. Foram aquelas deusas com as quais eu comecei a trabalhar e fiquei, sim, é isto. Foi sempre este suposto ser o meu caminho pagão. No entanto, só por eu já as ter decididas no início do treino, não quer dizer que não tive contacto com outras senhoras. E sim, tiveram de ser senhoras porque no Iseon da Alexia é sempre iniciado em deusas. Isto não quer dizer que Endovelic não tenha aparecido a certo ponto, mas isso é expectável porque estou a trabalhar com a Tégina. Mas apesar de explorar tanto outros panteões como outras deusas dentro do panteão lusitano, Ábia e a Tégina foram aquelas que continuaram constantemente e que de facto criaram o meu treinamento. Isto leva-me a outra pergunta que é: com que outras divindades é que tiveste contacto no treinamento sacerdotal? Eu também contactei a certo ponto Erbina, que está listada como uma das guardiãs do Iseon, e considerei adicioná-la à iniciação. No entanto, após muita comunicação com ela, após muita reflexão, ficámos exatamente por esse papel de guardiã e papel de porteira dos limites. E claro, também tive contacto com as senhoras do Iseon do Caminho da Terra, nomeadamente Hecate e Perséfone, bem como Deméter, com a qual vi algumas semelhanças a Nábia. Gostei muito de toda a pesquisa que fiz acerca delas e de toda a minha experiência com elas, e foi uma ótima ajuda para conseguir compreender Nábia e a Tégina melhor, visto que existe tanta falta de informação, tanto informação académica como informação espiritual. Qual a tua parte favorita do treinamento? A iniciação. Eu gostei da iniciação porque teve toda uma viagem, foi todo um ritual, estive presencialmente com a minha iniciadora, mas a minha parte favorita do treinamento foi, em concreto, a perceber-me que eu não ia ter de negociar a minha identidade com o sacerdócio. Fui ainda com um pouco de medo que ia precisar de negociar a minha queerness e negociar os meus gostos, como tantas vezes faço socialmente. No entanto, eu tive a minha identidade constantemente validada, tanto pela Alexia, que ela própria faz parte da comunidade LGBTQ+, como pelas senhoras que não pediam de mim ser mais feminina ou chamar-me de sacerdotisa. Muito pelo contrário, incentivavam a existir fora dos limites e desafiar as noções de identidade, desafiar as noções do que é uma mulher, desafiar as noções do que é a nossa binariedade de género e aceitar as transições e as mudanças de identidade. Muitas vezes caminhos religiosos são muito invalidantes e acabamos por não nos sentir vistos. Tive a experiência completamente contrária em que era vista vezes e vezes sem conta. Que dicas tens para quem quer fazer também? Dá tempo ao tempo. Tu não precisas de estar a fazer a escolha agora. Pondera bem,
faz uma reflexão profunda e explora a tua prática e a tua crença antes de decidires fazer o treino sacerdotal. Não tenhas medo de experimentar algo novo. Não tenhas medo de tentar contactar deuses que nunca contactaste. Vai já com a tua prática decentemente organizada na tua cabeça. Depois, no treino em si, organiza bem o teu tempo e não tenhas medo de dizer que não tens energia para fazer certas coisas. Não tenhas medo que o teu treino demore mais tempo. Cada um de nós caminha ao seu passo, tu não tens de correr para lado nenhum. O treino vai durar o tempo que tem de durar. Como começaste e como chegaste até lá? Acho que é um bocado respondido no vídeo anterior, mas é muito à base de sentimentos, muito à base de toda a minha jornada espiritual e também muito à base de autoaceitação, em que quanto mais eu aceitava tanto ser queer como ser pagã, como via que existia uma curiosidade à volta da minha prática e existia uma curiosidade minha de a desenvolver, cada vez mais me via entrar no caminho do sacerdócio, bem como vi pessoas que partilhavam desse caminho a entrar na minha vida. O que significa fazer parte do sacerdócio? A resposta a esta pergunta vai ser ligeiramente diferente para cada sacerdote, sacerdotisa ou sacerdote. Isto porque quando estás a fazer o teu treino, estás-te a especializar num tipo de serviço a um tipo de deuses. Eu, por exemplo, especializo-me na Abia e a Tégina e nos seres mágicos. E se me perguntares sobre outros deuses do mesmo panteão, sim, vou responder, sim, posso ajudar. No entanto, tal como se tu perguntares à minha iniciadora sobre o panteão lusitano, ela vai conseguir responder, mas não é a especialidade dela. A especialidade dela é o panteão helénico. Em geral, alguém que segue o caminho sacerdotal está em serviço do divino e da comunidade à sua volta, e funciona como um meio de contacto entre os dois. Em específico, cada um terá uma interpretação e especialidade dentro desse divino, bem como formas diferentes de expressar esse serviço. Tal como disse no vídeo anterior, a minha é à base da criatividade e à base da inclusão. Mas, por exemplo, a minha iniciadora já é à base de ser uma fonte de informação e de ensinar os outros. O sacerdócio é uma promessa, e essa promessa, apesar de ter a mesma base, vai divergir para cada um. Em que consiste a iniciação? Não posso dizer isso. Como eu disse antes, um dos pilares principais é o silêncio. É a razão pela qual eu tive de guardar que estava a fazer o treino durante 2 anos e é a razão pela qual ninguém pode saber o que é que acontece na iniciação. Mas eu garanto que não é nada de muito dramático nem de muito estranho. Que funções tem o Sacerdos? Podes iniciar-me? A iniciação de outras pessoas é uma das funções de Sacerdos, mas não uma minha por enquanto. Como disse no vídeo anterior, ainda estou na fase de espera do 1 dia e 1 ano, e mesmo depois disso, só se me sentir pronta é que vou iniciar outros. Eu não quero estar a colocar-me numa posição de iniciar e guiar se não sentir que já estou bem assente nos meus sapatinhos sacerdotais. Outras funções gerais que tem um sacerdote é, por exemplo, casar pessoas ou funerais. Também 2 funções que só posso cumprir depois da espera de 1 ano e 1 dia. Em que consiste a religião e as crenças? Isso dava um vídeo de 1 hora por si só. Eu já fiz muitos vídeos antes acerca do paganismo lusitano, já fiz muitos vídeos antes acerca de bruxaria, acerca de paganismo em geral, e agora definitivamente quero fazer novos vídeos sobre um novo olhar e agora com maior desenvolvimento. Não é que eu não gosto desses vídeos anteriores, no entanto, tal como disse, existe uma pessoa antes do meu treino e depois do meu treino. O meu Iseum tem crenças e perspectivas específicas a ele que podem encontrar no website do Iseum, que está em constante construção. E até eu fazer esses novos vídeos, podem encontrar tanto aqui no YouTube como no TikTok informações sobre o paganismo lusitano, sobre seres mágicos. Eu garanto que já aí vão ter muito material com o qual se divertir, muito material para reflexão. Mas sim, este foi o nosso pequeno Q&A sobre o sacerdócio. Espero que tenhas gostado deste vídeo e bênçãos brilhantes.